E a mamãe não para de falar. Desliga o telefone, pô. Tira a internet. Boa noite. Boa noite.
Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite. Vamos começando mais Boa noite, professor. Boa noite. Vamos começando mais uma aula, tá? Mais uma semana da nossa disciplina, tá? A nossa última aula teórica da primeira parte, tá? Então, hoje a gente vai ver o que falta ver de resistores, tá? Quem está fazendo a lista viu que falta um pouco ainda, alguns exercícios, tá? E a gente vai estar vendo isso hoje, tá? Amanhã a gente tem a nossa aula de exercícios, a nossa aula de dúvida, para vocês resolverem a lista. E eu sei que pelo menos 2 ou 3 colegas me mandaram sobre as questões 11 e 12, né, que foi que a gente viu de forma rápida no final da última aula, tá? Eu acredito que hoje não vai dar tempo de eu fazer algum exemplo, mas amanhã eu prometo que eu começo a aula de exercícios fazendo um exemplo deles, tá? Para explicar para vocês, tá? É que eu acho que hoje a gente tem bastante coisa de cálculo ainda para ver, eu acho que vai acabar não dando tempo. Se der, no final da aula eu faço. Se não, prometo que amanhã, quando a gente começar a aula de exercícios, eu respondo, tá? Eu faço um exemplo de cada para vocês entenderem. Tá? E aí amanhã a gente tem essa lista e aí na quarta-feira a gente tem o nosso primeiro trabalho. Tá? Eu recebi tanta mensagem de vocês nos últimos dias, no final de semana, alguém espera aí que alguém tá botando alguma coisa no grupo.
Não, o Rafael já respondeu, já. Já respondeu, já tá resolvido. Alguém estava pedindo o ID. Ah, ele quer o link do... Não é o link da aula, ele quer o link do YouTube. Depois eu resolvo isso. Voltando, pessoal. Então, quarta-feira é a nossa avaliação, o nosso trabalho. Alguém me mandou, tá? Eu não vou me lembrar quem me mandou. Não me lembro se foi o Diego que mandou a brincadeira de como o professor manda a lista. Fui eu aquele dia de madrugada. É, eu acordei, tinha uma mensagem de uma brincadeira de que diz que o professor passa um exemplo fácil na aula, um mais ou menos na lista e um difícil na prova, né? Uma brincadeira lá que o colega fez. E aí eu falei para ele, eu prometo para vocês que o trabalho ele tá menor, ele tá mais fácil do que a lista, tá, pessoal? Não se preocupem, quem está conseguindo resolver a lista, eu tenho certeza que vai conseguir resolver o trabalho, tá? Certeza absoluta. Inclusive, tá? Inclusive, pensando em ajudar vocês, tá? Amanhã, quando acabar a aula e acabar o prazo para vocês me enviarem a lista, eu vou enviar o gabarito da lista para vocês, o meu gabarito, as minhas resoluções, para que vocês tenham. Eu estou igual dando feedback, quem está me mandando já sabe que eu digo que está certo, que está errado, mas de qualquer forma eu vou mandar o meu gabarito para vocês terem e darem uma olhada, uma consultada amanhã quando acabar a aula, tá? O que a gente precisa ver ainda, tá? Eu não sei quantas questões da lista, mas a gente ainda tem algum conteúdo para ver, a gente continua focando na parte de resistores na aula de hoje, tá? Mas a gente vai ver alguns outros assuntos, tá? Mas o grande foco da aula de hoje é ver a associação de resistores, tá? Então, a gente vai ter bastante conta na aula de hoje, tá? Espero que a gente consiga fazer tudo. A gente começa, então, a aula falando sobre isolante ideal e supercondutores, tá? Tem gente me mandando material, depois eu vejo. O que a gente entende por isolante, né? A gente falou sobre em outra oportunidade, outra aula, inclusive um exercício da lista é sobre comparar condutores e isolantes, né? Então, a ideia do isolante é que a gente não tenha a corrente elétrica circulando por ele, tá? Não consiga atravessar esse elemento, tá? Mas nem o melhor dos isolantes, né? Aquele que tem as melhores características, consegue se livrar disso, tá? Em determinado momento, pode ser que ele seja atravessado por corrente. Então, quando a gente fala do isolante, a gente está falando no mundo ideal, tá? Um isolante que a gente chama de isolante ideal, porque o isolante que a gente consegue, que a gente lida no dia a dia, os materiais isolantes, eles estão propícios a serem atravessados por corrente. Eles não têm uma garantia de 100% de que eles não serão, tá? Isso independente da resistência, por mais que a gente tenha um valor elevado de resistência, tá?
a gente pode ter elétrons livres que consigam atravessar esses materiais. Tá? Então, o isolante 100%, ele só existe em teoria, tá? No dia a dia, na vida real, a gente pode sim achar que está usando um material isolante, mas em algum momento ele sofrer quebrar alguma característica dele e aí ser atravessado pelos elétrons e, consequentemente, pela corrente. Tá? Um outro assunto é a questão dos supercondutores, tá? Então, são os extremos, né? A gente falou basicamente de condutor e de isolante, mas nenhum é 100% isolante, assim como o outro, ele pode ser o que a gente chama de supercondutor, tá? Isso aconteceria quando a gente tivesse com temperaturas próximas do zero absoluto, que aí faz com que a resistência dos metais seja praticamente nula e, consequentemente, a gente acabe por ter um supercondutor, tá? Um condutor que se comporte como supercondutor, ou um condutor ideal, se a gente quiser fazer analogia com o isolante ideal. Tá? Mas para isso a gente tem que ter essas características de temperatura próxima do zero absoluto, para ter uma resistência praticamente nula. Tá? Esses... Oi. Espera aí que eu não estou te escutando. Deixa eu mutar aqui o... Diga. Eu vou desligar a câmera aqui, eu já caí 4 vezes aqui, não sei se tu já notou. Eu só vou aceitando, às vezes eu só tô aceitando, nem tô reparando, mas não tem problema, Patrick. De repente o sinal tá meio ruim. Tenta desligar para ver se tu consegue um melhor sinal, né? Sem problemas. Não, tranquilo. Em relação aos supercondutores, tá? A gente tem algumas aplicações que consideram esses supercondutores. Algumas coisas ainda estão sendo estudadas para melhorar, por exemplo, questão de transformadores, geradores, linhas de transmissão, tá? Utilizar supercondutores para melhorar essas aplicações, tá? Mas o que a gente tem hoje de aplicação utilizando essa propriedade, né? Esses materiais. Aqui tem um exemplo, né, de um trem-bala japonês que faz uso, então, de magnetos supercondutores para o seu funcionamento. Tá? Aqui só um exemplo de que isso tem aplicação, tá? E existem outros estudos para se utilizar supercondutores em outros dispositivos, em outros locais, para a gente estar melhorando a performance. Tá? A gente falou de isolante ideal, a gente falou de supercondutores ou condutores ideais, e aí a gente fala também de supercondutividade. Tá? Um pouco mais recente, tá? No começo do século XX, tá? Que a gente começou a ter esse estudo, tá? Mas essas pesquisas, elas, vamos dizer assim, elas estagnaram, tá? Por determinados motivos ou por questão de custo, tá? Que muitas vezes acontece, tá, pessoal? Às vezes pesquisas que seriam bem produtivas acabam sendo interrompidas por questão de custo. Isso funciona aqui na universidade, funciona em qualquer lugar, tá? Mas a ideia e o conceito deles seria uma nova descoberta, seria um novo caminho para melhorar determinadas aplicações, tá?
mas não se conseguiu avançar ainda, tá? Vou colocar um ainda porque eu acredito que no futuro não muito distante a gente consiga lidar com supercondutividade e avançar nesses estudos, tá? Aqui a gente entra, já começa a entrar nos cálculos, tá? Depois de uma breve teoria que são sempre necessárias, tá? Que é para falar de condutância e condutividade elétrica, tá? Não sei se alguém já chegou a fazer isso na lista, tá? Mas a gente entende e define condutância como sendo a facilidade que um condutor oferece ao fluxo das cargas elétricas, no caso a corrente, tá? E ela é bem simples de calcular, tá? Ela, para ser calculada, é só fazer 1 sobre a resistência. Então, a condutância é conhecida como o inverso da resistência. E aqui eu destaco que eu acho que é nesse exercício da lista, que alguém hoje, na verdade, me perguntou no final de semana, eu acabei respondendo só hoje, tá? Que o exercício diz 2K7, tá? E eu deixei passar isso para vocês, na verdade, ia acabar falando em associação de resistores, mas já vou aproveitar a brecha. Quando a gente tem essa expressão, 2K7, tá? Ou 4K7, K7, enfim, tá? Isso aqui é a mesma coisa que eu colocar 2,7K, 4,7K, tá? Mas a gente tem esse costume, quando a gente fala de resistores, de não dizer 2,7 K-ohms, tá? A gente diz 2K7 ohms. Isso é normal até na hora de ir numa eletrônica e comprar um resistor, tá? Isso acabou sendo usual. Mas só para explicar, esse K ali, ele nada mais é do que o local onde vai uma vírgula, tá? E aí a gente tem o K normal ali, que é o vezes 10 na 3. Tá? Então, só para destacar isso para vocês, para aqueles que tentaram fazer a lista antes e eu não havia falado, tá? Mas é bem tranquilo de calcular a condutância, é só pegar o valor da resistência e fazer 1 dividido por esse valor, tá? Sua unidade é o Siemens, que é um S, certo? De modo análogo, tá? A condutividade é o inverso da resistividade elétrica, que a gente viu também na última aula. Tá? Então, se eu tenho a condutância como sendo o inverso da resistência, eu tenho a condutividade como sendo o inverso da resistividade. Tá? E aqui a unidade, nesse caso, é Siemens por metro. Tá? Eu não coloquei aqui nenhum exemplo, tá? Mas é bem simples, eu vou informar o valor do resistor, por exemplo, eu vou pedir para vocês calcularem de um resistor de 10K, tá? E aí vocês, para calcularem, vão fazer que G é igual a 1 dividido por 10 vezes 10 na 3. Tá? E aí a gente vai ter o valor da condutância, tá? Na calculadora a gente vai colocar 1 dividido por 10 ESP na 3 e vai achar que o valor é 1 vezes 10 na menos 4 S, tá? Esse aqui seria o valor, tá? É bem tranquilo de realizar.
E se eu desse o valor da condutância e pedisse o valor da resistência? Como é que eu faria? Bom, eu ia ter que inverter essas duas letras, porque a minha incógnita seria o R. Então, a minha equação seria que R é igual a 1 sobre G. E aí eu ia conseguir calcular o valor da minha resistência. Tá? Acho que é um exercício bem tranquilo. Tá? Conseguiram entender? Querem que explique de novo ou faça outro exemplo? Mostre na calculadora, enfim. O 10K é 10 mil, certo? Isso. E se eu dividir 1 por 10 mil, não dá certo? Dá. Tá. Vai dar a mesma coisa. Mas no caso do exercício lá é só dividir 1 por 2,7, não é? 2,7 vezes 10 na 3, porque eu tenho K. Entendi. Vou dividir por 2,7 vezes 10 na 3. Porque eu tenho K ali também. Sempre que tiver o K vai ser vezes 10 na 3? Sempre que tiver o K é vezes 10 na 3. É menos 3, né? Não, o K é na 3. É só 3. Tá. Menos 3 é mili, quando tem o Mzinho. O K é 3. Isso. Tá. Podemos avançar? Podemos. Então, agora a gente vai ver a associação de resistores, que, como eu disse, é o assunto principal da aula de hoje. Tá? Quando a gente está fazendo a análise de um circuito elétrico, tá? Seja ele qual for, a gente pode se deparar com diversos graus de dificuldade. Tá? Eu posso ter um circuito bem simples, com 1 ou 2 resistores, uma fonte, mas eu posso ter também um circuito com muitos resistores. Tá? E aí, dependendo do que eu quero fazer, é muito mais fácil que eu associe esses resistores e transforme isso em um valor, numa resistência equivalente, que a gente chama. Tá? A gente chama essa resistência de equivalente de RT, de REQ, tá? Como vocês acharem melhor. Tá? Ela é sempre vista a partir de 2 pontos no circuito. Então, aqui eu tenho um exemplo, tá? Eu teria um circuito com 2 resistores, e aí, para facilitar o meu processo, eu vou associar esses 2 resistores e vou chegar em um valor só. E aí, a partir disso, eu calculo corrente, tensão, potência, enfim, o que eu precisar desse circuito. Tá? Professora, mas ali eu só tenho 2, tem essa necessidade? Não, tá? Mas pensem que determinado circuito eu posso ter inúmeros resistores. E aí lidar com eles, agrupar eles, acaba facilitando o meu processo. Tá? E aí, como que a gente faz isso? Tá? Eu posso fazer isso, tá?
três maneiras, tá? Basicamente, eu posso fazer de duas, associação em série e associação em paralelo, tá? Mas ainda tem uma terceira que a gente chama de associação mista, que é quando eu tenho série e paralelo no mesmo circuito, tá? E é isso que a gente vai ver agora. A gente vai ver agora cada uma dessas associações, começando pela associação em série, tá? Quando a gente fala da associação em série, vocês precisam entender que a gente vai lidar com três variáveis, tá? Basicamente, corrente, tensão e resistência, lá da nossa primeira lei de Ohm que a gente falou, tá? E a em série e a em paralelo, elas são sempre o inverso. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que numa associação em série, por exemplo, tá? Eu vou ter uma mesma corrente circulando por todos os resistores, tá? E eu vou ter uma tensão para cada resistor, tá? Então, eu posso dizer que numa associação em série, a minha corrente é igual para todos os resistores e a minha tensão é diferente. Quando a gente for ver a associação em paralelo, a gente vai ver que lá é ao contrário. A tensão é a mesma para todos os resistores e a corrente que altera. Então, tudo é o inverso do série e para o paralelo. A gente vai ver o série e depois a gente vai ver o paralelo e vocês vão perceber que tudo é o contrário um do outro. Então, a gente começa vendo em série que nada mais é do que vários resistores ligados por um ponto em comum, tá? Isso é a chave para entender série e paralelo. Já falei isso nas outras aulas, vou voltar a repetir. Qual é a diferença de série e paralelo? A diferença é que em série, aqui eu tenho um resistor, aqui eu tenho outro. Eles estão ligados somente por um ponto em comum. Paralelo, que seria isso aqui, a gente vai ver, os dois pontos estão interligados. Essa é a chave para entender série e paralelo, tá? Falando da série, então, tá? Aqui eu tenho dois resistores. Se eu associar eles, tá? Eu vou ter, então, um resistor só que eu vou dizer que é o meu resistor equivalente. Como que eu vou fazer isso? Tá? No caso da associação em série, é bem simples. A minha resistência equivalente vai ser igual à soma de cada uma das resistências. Professor, eu tenho 3 resistores, como é que vai ser? Tu vai somar a resistência do resistor 1, do resistor 2 e do resistor 3. Eu tenho 100 resistores, tu vai somar a resistência do 1, do 2, do 3, do 4, até o 100. Simplesmente somar os valores, tá? No caso da associação em série, tá? E aqui a gente vai colocar a mão na massa e vai tentar entender melhor como isso funciona. Primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se todos os 3 resistores estão em série. Como que eu faço isso? Verifico se eles estão interligados por 1 ou 2 pontos. O resistor 1 com o resistor 2, eles só têm um dos lados conectados. Então, eles estão em série. O resistor 2 para o resistor 3 só estão ligados por um ponto. Então, também estão em série. O que quer dizer que R1, R2 e R3, nesse caso, estão todos em série. R1, R2 e R3 estão em série nesse caso. Vocês conseguem enxergar que eles estão em série? Porque isso vai ser importante quando a gente colocar série e paralelo junto. Então, eu preciso que vocês entendam como que eu vejo se está em série e como que eu vejo se está em paralelo.
Deixa eu ver que alguém mandou no chat. Aquela Conseguimos definição que conseguimos ver. tu, Alice, por favor. Oi? Repete aquela definição, tenta explicar com outras palavras a definição que tu falou para identificar se ele é em série. Mostra um em série e um em paralelo para nós conseguir ver a diferença, por favor. Claro. Deixa eu ver se tem um slide mais vazio aqui, só para eu rabiscar, que aí não atrapalha tanto. Acho que esse aqui fica melhor. Ó, vou tentar desenhar aqui. Vou tentar fazer em cor diferente aqui para ver se facilita. Aqui eu tenho a minha fonte. O primeiro, tá? Vou pegar outra cor agora para rabiscar. O primeiro, eu tenho dois resistores, o resistor vermelho e o resistor verde, tá? Eu tenho um ponto aqui desse resistor, um ponto aqui dele. Cada um. Pensem que ele é um componente, tá? Uma caneta. Vou botar duas tampas na caneta. Eu tenho dois lados, tá? Desse resistor. Aí eu tenho um outro resistor que ele tá aqui, tá? Eles só estão compartilhando esse ponto em comum, esse ponto do meio. Esse outro lado, que é essa tampa azul, e esse outro lado, que eu não tenho tampa, eu não estou compartilhando, eles não estão ligados entre eles. Eu só compartilho esse ponto do meio. Esse aqui está ligado na fonte e esse está ligado na fonte, tá? Quando eu falo do resistor em paralelo, não. Eu tenho aqui o ponto do vermelho, aqui o ponto do vermelho, aqui o ponto do verde e aqui o do verde. Os dois lados deles estão interligados. As duas ponteiras estão interligadas. Tá? Então, nesse caso, isso está em paralelo. Quando eu tenho um lado só deles conectado, o outro lado está solto, está conectado numa fonte, está conectado numa outra coisa, isso é sério. Quando os dois ponteiros estão interligados, pensem que o paralelo ele funciona como uma escada. Eu tenho os dois lados da escada e eu tenho os degraus. Cada degrau está conectado nessa barra lateral. Isso é paralelo. Por quê? Porque os dois lados estão conectados nessas barras laterais. Já aqui não. Tá? Aqui eu só tenho um lado do resistor conectado ao outro. Deu para entender, Patrick? Não, fosse bem objetivo agora, para se dar escada aí, matou a pau. Eu acabei de criar. Eu fiquei pensando com o que eu posso comparar um circuito paralelo. Deu para entender, então? Eu acho que tu tá... Eu tô vendo o teu microfone mexer, mas se tu tá falando, eu não tô escutando nada. O resto Para mim ficou claro essa parte. O resto tu conseguiu entender? Deu para entender, deu para entender. Beleza. Deixa eu apagar aqui meus rabiscos. E vou voltar lá para o nosso exemplo. Aqui.
Tá? Então, nesse caso, como a gente viu, o que que a gente tem? A gente tem somente um lado de cada resistor ligado, um ponto em comum em cada um deles. Então, eu tenho 3 resistores em série. Como é que eu vou resolver isso? Falei para vocês que quando eu estou falando de série, eu vou fazer que o meu resistor equivalente é igual à soma dos meus resistores. Então, é R1 mais R2 mais R3. Ali naquela equação que tu deu de exemplo ali, né? O exemplo que está resistor equivalente, isso, mas igual a resistor AB é os pontos, né? Do ponto A ao ponto B, né? Isso. Tá. Então tá, eu posso botar tanto resistor equivalente igual, ou posso botar RAB também serve? Tu pode usar tanto resistor equivalente quanto RAB, ou na verdade, sei lá, vai que o ponto seja CD entre os 2 pontos, quanto RT, que é R total. Ah, tá ok. Não, foi só para ver se não tinha que fazer outra conta, entendeu? Não. Ali só quer dizer que eu estou calculando. É porque o que acontece? Quando a gente misturar associação em série ou paralelo, a gente vai ter que calcular, por exemplo, primeiro a parte em série. Aí eu vou calcular entre 2 pontos, entre o A e o B. E aí, para calcular com paralelo, eu vou ter um terceiro ponto, o ponto C. Aí eu indico, agora eu estou calculando o ABC. É uma maneira de indicar também, tá? Ok. Uhum. Então, nesse caso, eu só vou somar os 3 valores. Vou pegar o 10, o 20 e o 30. E vou achar que a minha resistência é igual a 60 ohms. Tá? Isso é associação em série. Tá? Eu poderia avançar nesse assunto com vocês com o sentido de que o que eu falei para vocês? Eu falei que numa associação em série, a corrente é a mesma, certo? Então, se aqui eu tiver e eu te falar que eu tenho uma corrente circulando por aqui de 2 amperes, eu vou ter 2 amperes circulando por R1, 2 amperes circulando por R2 e 2 amperes circulando por R3. Por quê? Porque a minha corrente vai vir por aqui, vai vir por aqui, vai vir por aqui, até passar por todos os resistores. Tá? Diferente da tensão. A tensão eu vou ter, lá vou eu trocar minha cor, uma tensão nesse ponto, uma tensão nesse ponto e uma tensão nesse ponto. Tá? Como é que eu calcularia isso? No caso, os 2 amperes mantém, entra 2 amperes e sai 2 amperes. E uma corrente uma corrente não, uma tensão já muda quando passa pelos resistores. Sim. É isso? Isso. E a gente tem como calcular esse valor de tensão, tá? Como que a gente calcula? A gente tem a nossa lei de Ohm lá. Qual era a nossa lei de Ohm que a gente viu na outra aula? Resistor igual... É os triângulos, né? É os triângulos. Ah, tá. Mas não me lembro de cabeça, peraí. Não é I sobre U? Não é isso? Resistência é tensão dividido por resistência e resistência dividido por vezes corrente, né? Ah, é o contrário.
tá? Eu tenho a minha primeira lei de Ohm. Daqui eu posso tirar que tensão é igual a resistência vezes corrente, que nem o colega falou. Como é que vocês acham que eu vou calcular, então, a minha tensão no resistor 1? Eu vou pegar a minha resistência no resistor 1 e vou multiplicar pela corrente. O que vai ser isso? Vai ser o meu R1, que é 10, vezes a minha corrente, que é 2. Então, eu vou achar que eu tenho 20 volts. Qual vai ser a minha tensão no resistor 2? 40. 40. E no resistor 3? 60. Todo mundo consegue enxergar isso? Sim. Sim. Beleza. Tranquilo, associação em série? Tranquilo. Sim. 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 Beleza. Aqui eu só tenho a resolução, tá? Para vocês. Volta na resolução, por favor, tirar print. Deu. Eu vou antes de mandar para vocês, eu vou colocar aqui a da parte da tensão que eu não tinha colocado. Aí vou colocar para mandar para vocês, eu faço isso. Depois disso, a gente tem associação em paralelo, tá? Como eu disse para vocês, o paralelo é o inverso da série. Então, se lá na minha associação em série eu tinha a corrente igual e a tensão diferente, no paralelo eu vou ter o quê? A tensão igual e a corrente diferente, tá? E eu tenho sempre eles ligados nos dois pontos, como a gente já falou, tá? Paralelo, o inverso da série. Se para calcular o resistor equivalente em série eu só somava R1 mais R2 mais R3 mais R4, para calcular a resistência equivalente em paralelo, o que eu vou fazer? Vou ter que somar os inversos, ou seja, 1 sobre a minha resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E aí aqui a gente tem mais de uma maneira de resolver, tá? Eu vou falar sobre elas no exemplo e aí a gente vê qual que vocês preferem, tá? Então, eu tenho os mesmos resistores, 10, 20 e 30, tá? E eu quero calcular a resistência equivalente deles. O que eu vou fazer? Deixa eu pegar meu bloquinho de anotação aqui. Para calcular a resistência 1 dividido por resistência equivalente, 1 dividido por R1, mais 1 dividido por R2, mais 1 dividido por R3. É isso que eu vou fazer, tá? Vou botar aqui. Aqui em cima para a gente ter espaço, tá? O que é isso? Vou passar para a minha escrita para ficar melhor.
1 sobre o REC é igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 30. Como que eu resolvo isso? Tá? Eu, Alice, faço o MMC entre os 3, 10, 20 e 30, e aí sigo a regra do MMC que a gente trabalhou lá em matemática. Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. Porém, eu não sei e acredito que nem todo mundo lembre como se faz MMC. Pensando nisso, o que é mais fácil? Usar a calculadora. Como eu disse, a calculadora vai nos auxiliar aqui para a nossa disciplina. O que eu vou fazer? A calculadora é o salva-burro. 1 dividido por 10. 0,1. Mais 1 dividido por 20. 0,2. 0,05. 5. Opa, que está desligando meu computador. Professor, não dá para levantar um pouquinho a tela, tá muito baixo. Os números. Ah, tá ruim de enxergar aqui onde eu estou escrevendo? Para mim tá. Eu tenho que começar a deixar uns slides em branco só para eu escrever. Deixa eu puxar isso aqui para cá. Não, deixa assim, nem te preocupa. Deixa assim. Não, mas agora eu subo mais aqui a resposta. Tá? Vou botar para cá. 1 dividido por 10 é 0,1. Mais 1 dividido por 20, 0,05. Mais 1 dividido por 30 é 0,0333. 3 tá bom, tá? Porque isso aqui é uma dízima. Aí eu vou somar esses 3 valores. E eu vou chegar no valor de 0,18333 para 103. Na científica pode fazer direto, né? Vai dar o mesmo valor, só faz direto só. Eu posso fazer já tudo. Tipo. Eu fiz tudo junto aqui, aí deu esse valor aí. Eu fiz tudo direto na científica. É isso, na científica dá para fazer isso. É que tô indo por partes, tá? Quem vai fazer na científica só vai colocar. Opa. Mais 1 dividido por 20. E vai chegar no valor. Mas o que eu tenho agora? Tá, vou aqui para cima para ficar. Eu tenho que 1 REC é igual a 0,18333. O que eu tenho que fazer? Lá da minha regra de 3, multiplicar em cruz. Vou ter que 0,18333 REC é igual a 1. E agora eu tenho que passar isso aqui para cá. Se ele está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, eu vou ficar aqui, REC é igual a 1 dividido por 0,18333. E aí, a minha resposta
vai ser esse cálculo aí. Muito difícil. Amanhã eu não lembro mais nada. Pô, até chegar na solução ali, Deus livre. Eu sei. Na hora sim é fácil, mas depois tu tá louco. Isso ali tava indo muito bem. Aí chegou na parte que tem que inverter. Aí já... Essa parte de inverter ali, some, passa pra cá e passa pra lá, bah. Eu sei, pessoal, eu sei. Chega 8 horas, só na mulher. Não dá. Cola as placas. Dá 5,45, Alice. Isso. O REC é igual a 5,45. É muito mais fácil série, né? É. Para resistor, tá, pessoal? Porque quando a gente falar de capacitor é o contrário. Fácil é o paralelo, difícil é o série. Eu poderia fazer a mesma coisa aqui, só que eu fiz lá, tá? Vamos considerar que eu tenho uma tensão. Alguém tá com retorno. Eu tô falando e tô me escutando. E já fechei a minha câmera já, agora tem que fechar o áudio. Coitado. Não adianta, tem que ser assim. Ali, quando tu quiser falar, e tu abre o áudio e aí Desliga fala. só o microfone, mano. Deixa. Não, cara, mas daí me trava, se eu fecho a câmera aqui, eu fiz tanto elogio à minha internet, agora tá uma porcaria. Já não botem mais isso aí. Ó, se eu considerar que a minha tensão aqui é 10 volts, eu consigo calcular a minha corrente em cada um. O I1, o I2 e o I3. Por causa da lei de Ohm lá, que R é igual a V sobre I. Então, o I é V sobre R. Então, aqui eu vou ter 10 sobre 10. Aqui eu vou ter 10 sobre 20. E aqui eu vou ter 10 sobre 30. E aí eu vou ter o valor para cada um dos meus resistores, a corrente de cada um dos meus resistores. Mas eu acredito que o complicado aqui não seja calcular a corrente em cada um deles, mas sim calcular a resistência equivalente em paralelo. Vai para um, vai para outro, sobe para um, sobe para outro. Certo? Isso aqui vocês conseguem. A corrente vai ser sempre o valor sobre 10. Não, 10 sobre o valor. Não, ao contrário. Porque é a tensão sobre a resistência. Então, a tensão que é 10, que é a mesma para todos, e o que varia é a resistência. Tá. Tensão sobre resistência. Vou apagar isso aqui tudo e vou fazer de novo o cálculo da resistência equivalente para ver se a gente consegue pegar isso. Pode ser? Alice, eu vou ter que desligar minha câmera um pouco, porque eu vou ter que botar a carregar o celular, tá ok? Tá, tranquilo.
pensando em inventar aqui uma. Pessoal, eu vou tentar inventar uma coisa aqui, peraí. Eu tenho um quadro aqui na minha casa e eu vou tentar botar a câmera para ele, para eu resolver no quadro. Eu acho que de repente fica mais fácil para explicar para vocês. Esse inverte para um lado, inverte para o outro. O professor aquele fazia muitas aulas, ele fez assim, eu esqueci o nome dele. Que ele vai na... ele vai... Vou desligar minha câmera aqui só para Gordinho. Magrinho ele não é, né? Pô, ferrou. Voltei. Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Oh. Sim. Ok. Vou tentar segurar aqui e escrever. Acho que vai dar para ver. Vou pegar a caneta aqui. Ó, o que a gente tem ali, tá? A gente tem... Dá para enxergar, pessoal? Sim, tá dando para enxergar. Tá. Sim. Exatamente. O que a gente tem lá é isso aqui, tá? 1 sobre REC igual a 1 sobre 10, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 30. Essa parte aqui vocês podem fazer direto na calculadora, tá? Acho que é tranquilo colocar direto lá. A gente achou qual era o valor mesmo? 0,18333, né? Isso aí. E eu acho que foi, né? Até esse valor. O que a gente pode fazer aqui, tá? O que eu falei, que é multiplicar em cruz, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor de cima, multiplicar com o valor de baixo, que no caso é 1, e vou multiplicar o REC pelo valor de cima. Então, eu vou ficar com 0,18333 REC igual a 1. Só que o que eu quero calcular é a resistência equivalente. Então, eu preciso isolar isso aqui. Eu quero deixar ela sozinha do lado. Para fazer isso, eu tenho que passar esse número para cá. E aí é regra lá de matemática. Se eu tenho uma multiplicação de um lado, quando eu passo para o outro, eu vou ter uma divisão. Nesse caso, eu vou ter que o REC é 1 sobre 0,18333, tá? E aí eu vou fazer essa divisão. O que acontece, tá? Voltei aqui. O que acontece é que a gente pode pensar de outra maneira. A gente pode pensar como sendo só o inverso. O que eu quero dizer com isso, tá?
Eu quero dizer que quando a gente chega naquela parte que diz 1 sobre REC igual a 0,18333, vocês podem simplesmente não pensar, passa para um lado, passa para o outro. Chegaram naquele valor, 0,18333, pega 1, divide por esse valor. Esquece o passa para um lado, passa para o outro. Chegou no valor, a gente quer o inverso dele. Para calcular o inverso dele, a gente faz 1 dividido por isso. Ou seja, a gente pularia aqui algumas etapas. Nesse caso, a gente ia chegar nessa parte aqui, deixa eu para cá, nessa parte aqui, e não ia cruzar, não ia fazer nada. Só ia chegar aqui 1 sobre REC igual a 0,18333, e na calculadora vocês iam fazer 1 dividido por esse valor e iam achar a resposta do REC. Porque isso é regra no paralelo. A gente sempre vai achar esse valor da associação de vários resistores e no final das contas vai dividir 1 por esse valor. Tá? É que por trás disso tem todo esse cálculo aqui, toda essa vai para um lado, vai para o outro. Mas se facilitar para vocês, pensem nesse sentido. Deixa eu voltar para o meu slide aqui. Pensem no sentido de... Pensem no sentido de só fazer 1 sobre aquele valor. Então, o que eu teria? Deixa eu abrir o meu slide aqui. O que eu ia ter aqui, tá? Eu ia ter aquilo ali que eu tenho, 1 sobre REC igual a 0,18333 e eu não ia fazer nada com isso. Eu só ia inverter. Saber que eu tenho que pegar esse número que eu achei e fazer 1 sobre ele, que aí eu vou achar o REC. Sem pensar no inverte para um lado, inverte para o outro, enfim. Vocês só iam dividir 1 por um valor que vocês encontraram. Vamos supor que eu esteja fazendo uma associação e eu encontrei que a soma de R1, R2, R3 é 0,5. Tenho 1 sobre REC igual a 0,5. O que eu vou fazer? O REC vai ser igual a 1 sobre 0,5. Sempre vai ser isso. Não vai mudar. Se não quiserem pensar no que eu falei de passa para um lado, multiplica para o outro, enfim, se não quiserem pensar nisso, na matemática que está por trás, só façam isso. Achem o valor da soma, que vocês já sabem, 1 dividido por R1, mais 1 dividido por R2, mais 1 dividido por R3. Façam isso direto na calculadora, vocês vão achar um número, e aí vocês só vão pegar e vão fazer 1 dividido por esse valor. Não sei se fica mais fácil, não sei se ficou mais fácil. Eu tive que mudar aqui meu lado da câmera. Até a minha conexão caiu, porque eu estava ligada no cabo e aí desconectei o cabo para conseguir. Mas não sei se deu para entender, se ficou melhor para entender. Querem que tente explicar de novo, eu explico. Quantas vezes for necessário. Assim ficou melhor. Simplificou, né? Aquela parte ali de inverter. Pessoal, o resto tá... Aqui, tem uns que estão com a câmera ligada. Pra mim tá tranquilo. E aí eu vejo umas caras de dúvida. Não tenham... Eu vou ligar a minha, professora, para te ver a minha cara. Não tenham vergonha de perguntar.
eu explico de novo, sem problema. Nossa, as contas é apavorante, mas fazer o quê, né? Problema que o cara chega com a cabeça cheia de problema do serviço, aí vem mais esse monte de problema e embola tudo. Eu entendo, pessoal, eu entendo vocês. Entendo mesmo. Tô tentando fazer calmo, passo a passo, para ver se fica menos, não vou dizer mais fácil, fica menos difícil. Tá, mas a gente tem que ver essas coisas. Não, tranquilo, a gente sabe disso. Sinto informar vocês, tem mais um monte de conta pra gente ver nessa disciplina. Mas eu prefiro, tá? Eu vou dizer, não faz tanto tempo, mas vai fazer mais de um ano que eu tô na GP. E a maioria das disciplinas que eu estava dando eram disciplinas teóricas. E quando me ofereceram essa disciplina, eu nem pensei duas vezes, porque para mim é muito melhor dar aula com cálculo, é muito mais interessante para o aluno, tá? Do que só eu aqui falando, e você só escutando. Mas para o aluno é mais difícil também do que só a teoria, porque a teoria vai ali, consulta o slide, está ali, não tem muito que... Se não está no slide, está no tio Google, ele responde. Mas é preciso. Vocês estão numa área que precisam de cálculo, que precisam de coisa. Querem que eu explique de novo? Tá legal assim? Posso ir para a associação mista, que aí a gente vai rever esse cálculo de novo? Ou explico ele de novo? Tirei até meus livros da prateleira ali, ó, para tentar botar o notebook, mas não rolou. Pra mim tá tranquilo, pode seguir. Não, professora, se vai repetir esse mesmo cálculo ali, você segue em frente. Porque vai misturar, né? Vai acabar misturando e aí a gente vai ver. Só deixa eu apagar aqui. Pode seguir ali. Beleza. Aí quando entrar nessa parte aí de novo, no outro cálculo ali, a senhora reforça pra gente de novo. Claro, sem problema. E amanhã na aula de exercício também, se precisar, a gente reforça de novo. Eu até mandei agora, tentei resolver algumas coisas do exercício e lhe mandei aí, era umas 7, 10. Antes de entrar na aula, eu lhe mandei aí, depois a senhora dá uma olhada. Eu vou te dizer que eu tenho 6 conversas aqui que me chamaram. Uma delas deve ser tu. É uma foto com sim. Um cavalo? É, eu mesmo. Então é. Eu olho, prometo que eu olho amanhã de manhã e aí te retorno com o que tá certo e o que tá errado. Tá? Não, sem problema, sem problema. Até tem 2 questões que eu não resolvi ali. Mas não tem problema. Só... Amanhã a gente vai ser aula para tirar dúvida. Não se preocupem quanto a isso. Tá, aqui tem a resolução, tá? Aqui foi o que eu falei para vocês. Se quiserem, eu posso tentar explicar por MMC, para ver se fica mais fácil. Se vocês forem ver, foi assim que eu resolvi aqui. Tá? Pode ser? Explica para o MMC, então. Tá. Qual é a diferença de usar o MMC e usar o outro cálculo? Aqui a gente vai montar igual, tá? Montamos igual. O que é o MMC lá que a gente está acostumado a ver, ou deveria estar acostumado a ver em matemática, tá? É encontrar o divisor entre os denominadores. Denominadores são os de baixo, tá? O que a gente faz, tá? A gente acaba fazendo.
a gente encontra qualquer número que a gente consiga dividir por esses 3 denominadores. Tá? Eu posso fazer assim. Lá, quando a gente aprende isso aqui a primeira vez lá na escola, a gente faz isso aqui. A gente pega os 3 números e aí a gente vai dividindo. Vou dividir por 2. Talvez alguém lembre disso na escola. 10 dividido por 2, 5. 20 dividido por 2, 10. 30 dividido por 2, 15. Qual é o outro número que eu consigo dividir os 3? 5. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. 15 dividido por 5, 3. Ignoro essa fileira aqui, já cheguei no 1. É o que eu quero que todos cheguem no 1. Esqueci essa aqui, porque eu já completei. Agora, não tem um mesmo número para dividir por eles, então eu vou escolher primeiro 2, que aí eu elimino essa fileira, esse aqui eu repito. Eliminei essa aqui, e agora eu pego 3 e elimino essa outra aqui. Não tenho como dividir mais. Tenho esses valores aqui. O que eu vou fazer para achar o meu MMC? Vou multiplicar. Quanto é 2 vezes 5? 10. Vezes 2? 20. Vezes 3? 60. Achei o meu MMC. Coloco ele aqui embaixo. Vou pegar ele e vou dividir. 60 dividido por 10? 6. 6. Isso. Dividido. Vou multiplicar pelo número que está em cima, que vai ser sempre 1, não vai ter o que fazer. Boto 6. 60 dividido por 20. 3. Coloco 3 3. aqui. 60 dividido por 30. 2. Somo os valores. 6 mais 3 mais 2. Achei 11. 11 sobre 60. Só que o que eu tenho? Eu tenho um REC igual a 11 sobre 60. Como é que eu acho o REC? Eu inverto. Porque aqui eu estou invertendo. O que vocês têm que entender é que na matemática, tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro. Tá? Então, se desse lado aqui eu estou invertendo, eu estou passando o REC para cima, porque aqui é como se eu tivesse REC sobre 1, mas é que eu não mostro 1, porque alguma coisa sobre 1 é aquela coisa. Então, eu inverti essa equação. O que estava em cima foi para baixo, o que estava embaixo foi para cima. É a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Então, eu vou ter 60 sobre 11, que vai dar os mesmos 5,45 que a gente falou. O outro jeito é mais tranquilo de fazer. Esse eu vou me parar com esse aí, eu vou me perder. Eu também O outro é mais direto. Do outro jeito também. É que assim, ó, o outro é o mais fácil para fazer usando calculadora. E esse é o mais fácil para fazer à mão. O outro é só somar e dividir e vai sair o resultado. Depois tu divide por 1 e já era. Acaba o resultado. Não, acaba 1 dividido pelo resultado, né? É, e 1 dividido pelo resultado e acaba tudo. Sim. Concordo. Usando a calculadora, o outro jeito, foi o que eu falei a primeira vez. Usando a calculadora, o outro jeito é mais fácil. Tanto que em concurso todo mundo faz MMC. Exatamente. Porque divide 1 por 30 à mão.
Aí ferrou-se. Por isso que esse jeito do MMC é mais fácil quando é à mão. Foi o que o Douglas falou. Concurso, Enem, a gente usa muito MMC e regra de 3. Porque são coisas que são mais práticas da gente resolver à mão. Tá? Quando a gente tem a calculadora, e foi o que eu falei para vocês, vamos usar a calculadora, porque ela vai facilitar. Esse é um exemplo. Ela facilita, tá? Mas igual expliquei dessa maneira, vai estar registrado. Se alguém quiser, eu posso explicar de novo disso aqui. Mas hoje eu acredito que o cálculo pela calculadora seja mais fácil para vocês estarem usando, tá? O que eu vou fazer? Vou avançar para o misto e aí eu relembro da calculadora para a gente frisar bem isso aí. Só vou apagar esse monte de garrancho que eu fiz aqui, porque infelizmente quando a gente troca o slide, ele não apaga. Poderia, né? Mas não apaga. Aqui é só... Tá. Tinha esquecido desse detalhe. A gente tem, acho que dois casos particulares de resistência em paralelo que facilitam a nossa vida, desde que a gente consiga utilizar. A primeira é se eu estou trabalhando com 2 resistores só. 2 resistores em paralelo. Tá? 2 resistores em paralelo, eu, ao invés de fazer todo aquele cálculo, 1 sobre alguma coisa, mais 1 sobre a outra coisa, eu só utilizo isso aqui. O que é isso? Tá? Se eu tiver 2 resistores, um for de 10 e o outro for de 20 ohms, tá? Tenho 2 resistores em paralelos com resistências diferentes. Um de 10, outro de 20. Se eu fosse resolver normal, o que eu teria? Eu teria que 1 sobre REC é igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 20. Eu ia achar esse valor e depois ia dividir 1 sobre isso, como a gente fez. Só que eu tenho uma equação, uma dedução, que já é pronta, que para calcular a resistência equivalente de 2 resistores em paralelo, eu vou pegar o R1, que é 10, vezes o R2, que é 20, e embaixo vai ser 1 mais o outro. Então, eu vou ter 200 sobre 40. E aí eu vou achar que a minha resistência é só dividir 200 por 40, que é 5. Se eu fosse fazer desse jeito aqui, eu ia fazer 1 dividido por 10 mais 1 dividido por 20 e achar que é 0,15. Ia fazer 1 dividido por 0,15. Tá? Mas isso aqui que a gente faz, tá? É uma aproximação, tá? Uma aproximação de... Aqui eu botei 30, é 20, tá, pessoal? É 10 mais 20. E eu botei 10 mais 30. Aí fica 20 sobre 200 sobre
30 que dá, deixa eu apagar aqui, para não ficar um rabisco. Ninguém viu que eu botei errado aqui, botei 10 mais 30, é 10 mais 20. Que Não dá dá pra ver os números de baixo, tá cortando na nossa. Não dá pra ver os enxergar. de cima. Tá, vou botar aqui em cima. Aqui dá pra ver? Dá. Aí dá. 10 vezes 20, 10 mais 20. 10 vezes 20, 200. 10 mais 20, 30. E aí eu vou fazer 200 dividido por 30. Deixa eu apagar aqui. Cadê a anotação? Sumiu para eu pegar o coisinha aqui. Que vai dar 6,67. Quem for fazer por esse método aqui, que foi o que a gente viu anteriormente, vai dar o mesmo cálculo, tá? Mas é que aqui a gente faz direto. A gente só pode usar essa equação aqui se forem dois resistores com resistência diferente associado em paralelo. Se eu tiver R1 igual a 10 e R2 igual a 10, eu não posso usar essa equação. Tem que ser resistência diferente. Tá? É uma simplificação matemática do cálculo geral, né? Daquele cálculo geral que a gente estava falando. Mas se quiser fazer só do outro jeito, sempre do jeito tá bom, dá igual. Dá igual. Se a gente for fazer do outro jeito, eu ia falar isso agora. Se eu for dar uma dica para vocês, como a gente tem pouco tempo, a minha dica é utilizem o método que serve para tudo. Por quê? Pois Porque daí não tem como é errar, mais fácil aprender um método bem, do que mais de um meia boca. Então, o método geral, que é o que eu ensinei para vocês agora há pouco, ele serve para todos os casos. Tá? A gente tem simplificações para tentar facilitar, isso depois acaba ficando na nossa cabeça, mas utilizem hoje o método geral, porque aí vocês vão usar o mesmo para todos os casos e vai evitar de se perder, tá? Mas existem outras maneiras da gente estar calculando, tá? Isso sempre vai variar de aplicação para aplicação. Mas quem fizer esse aqui que eu fiz por esse método, pelo método normal, vai achar o mesmo valor, tá? Aqui a gente tem outro caso particular, mas eu vou passar para não complicar a cabeça de vocês. Deixo no slide, quem quiser, olha. Vamos seguir naquele nosso método geral para evitar de fazer uma salada aí, né? De última hora. Como eu disse, a associação mista é a combinação da série com a paralela, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de associação mista. O que eu tenho aqui? Quais são os resistores que estão em série? R1 e R2. R1 e R2 estão em série. Série. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar isso aqui. Aqui é o B, aqui é o A, e aqui eu vou chamar de R1, 2. E aqui é o meu R3. Quanto vale R1, 2? Em série, o que eu faço com os resistores? Soma. Então, o meu R1, 2 vai ser quanto? 30. 30.
O série todo mundo entendeu? Só vou Na somar realidade é a os dois. mesma coisa que o de baixo. É o mesmo que o de baixo. É o mesmo que o de baixo, que também é 30. O que eu tenho que Isso. fazer agora para associar eles em paralelo? Vou fazer aqui em cima. 1 sobre resistência equivalente igual 1 sobre 30 mais 1 sobre 30. É isso, não é? Isso. Quanto que dá 1 sobre 30 mais 1 sobre 30? 2 sobre 30? É, 1 sobre 30 mais 1 sobre 30. Isso aqui, quanto dá isso aqui? 2 sobre 30? 0,066. 0,0666. Deixa eu apagar o meu zero, ficou uma mistura aqui. Todo mundo consegue chegar nesse valor? Sim. O que eu tenho que fazer agora para achar o REC? Botar 1. 1 dividido por 0,666. Muito bem. Quanto deu? Só Deus sabe. Deu 15,01. Isso, Eu tá, dei pessoal? 1, Vocês, quando dá 15,01, vocês podem colocar só 15. É que o que acontece? Como 0,06666 é uma dízima periódica, tu tem infinitos 6 ali, a gente acaba tendo esse 0,1 aí só, tá? Mas quem faz direto na calculadora, se colocar 1 dividido por 30 mais 1 dividido por 30, vai achar o 0,6666. Aí só coloca 1 dividido por ANSI, que já vai chegar no 15. Tá? Mas não tem problema, 15,01 eu vou aceitar, porque eu vou entender que é por causa do número de 6. Como eu faço isso? Pode me dar esse macete aí? Claro, ó. Sempre que eu quiser usar uma resposta, eu vou fazer isso. Então, eu tenho 1 dividido por 30 mais 1 dividido por 30. Isso aqui eu tenho. Aí eu calculei igual. A minha resposta está ali, 0,06666, certo? Eu quero usar essa resposta. Então, o que eu vou fazer? Qual é a conta que eu quero fazer? Eu quero fazer 1 dividido pelo valor da minha resposta que está ali. Então, eu uso a tecla ANSI. Essa tecla aqui. Legal. Ó, aí eu clico achei. e dou igual. E aí ele já me dá a resposta. Legal. Pô, que magia. Essa aí eu não sabia. Mágico. Esse é o pulo do gato. Claro, mas se não pergunta, não responde, vê se. Pessoal. Mas a calculadora científica tem que fazer faculdade para usar ela. Ela tem 1 milhão de possibilidades. Deixa eu ver se eu consigo. Eu tenho uma minha, outra aqui, peraí. E essa aqui. Essa aqui eu tive que fazer curso para mexer. Essa é só para faculdade. Hã? O avião? É. Essa é só para faculdade, essa aí. E nem não, a maioria nem precisa. É só eu que fui escolher uma faculdade meio de louco. Pessoal, conseguiram entender? Querem que eu explique de novo? Querem que eu faça outro exemplo de uma associação mista? Em Alice, primeiro tu soma os dois resistores, né, no paralelo.
em série e depois faz o paralelo, né? Isso. Com a soma, né? Tá. Alguém quer? Eu posso fazer um outro exemplo, não tem problema. Também podemos deixar assim, e aí se amanhã na aula tiverem dúvida, a gente faz algum outro. A gente ainda Aquela tem lista que tu deu, tem que entregar quando? aquela lista que eu dei, tem que entregar até amanhã às 21 horas. Vou dar uma colher para vocês, vou deixar até às 11h59. Mas era inicialmente, quando eu falei, era até a hora da aula. Mas pode entregar até antes da meia-noite. Bem, mas daí vamos colar Beleza. amanhã a explicação. Amanhã a senhora não vai mostrar como é que é aí que faz. Tem umas ali, né? Eu acho que é 11, 12, 13, né? Que é as 11 mais e 12. complicadinhas, eu acho. 11 e 12. Sim, vou. Ah, tá. Eu vou fazer Era a isso que eu letra queria A saber. de cada da 11 e a letra A da 12. E aí depois vocês só vão fazer a B e a C. Que vai ser praticamente mudar valores, né? Isso, tá. Tranquilo. Vou sim. No início da aula eu vou fazer a A da 11 e a A da 12. Tá bom. Alguma outra dúvida, pessoal? Da minha parte, não. Alice, qual é a fórmula do paralelo, Qual é as fórmulas para copiar? Tá, vou botar aqui. Só deixa eu Da apagar mista? aqui para não atrapalhar. É que o misto não tem uma fórmula, né? A mista tu vai fazer a série e vai fazer a paralela. Então, o que tem é a do série e do paralelo. Só tô apagando aqui e aí eu vou voltar nas fórmulas para vocês copiarem. Essa é a fórmula da série, da resistência equivalente de série. Resistência equivalente igual a R1 mais R2 mais R3 mais quantos R's tu tiver. Tá. Entendi. Tá? Dá um tempinho que eu tô vendo uns copiando aí. Tá? Posso mostrar do paralelo? Ou alguém tá copiando ainda? Parei, só um minuto, só um minuto. Claro. Por mim, ok. Essa é a do paralelo. 1 sobre REC Vai ser mais simples, eu acho. igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Obrigado. Mais alguma, pessoal?
Por mim tá ok. Ok. Eu poderia agora, a gente tem cerca de 15 minutos, fazer os exemplos, mas eu acho que a gente já teve bastante informação por hoje. Não vou misturar com o exemplo da 11 e da 12. Amanhã eu começo a aula com um exemplo de cada, tá? Porque acho que hoje a gente já exigiu bastante, já viu bastante coisa, já está chegando no final da aula, não vamos exagerar, tá? Pessoal, agora eu vi que eu recebi bastante exercício, tá? Já tinha, um pessoal tinha me mandado um pouco antes da aula, agora mais alguns mandaram, tá? Amanhã, de manhã, tá? No máximo em seguida do almoço, até umas 2 horas, eu vou retornar a vocês já com o que está certo, com o que está errado, tá? Quem quiser ir mandando também, tá? Eu tô anotando, tem gente que manda um exercício por vez e eu anoto. Tá? Porque lembrem, a lista ela vale nota, tá? Eu vou dar uma colher para vocês. Depois que vocês reclamaram que a lista ia valer um ponto, tá? Eu pensei, ela tá uma lista grande mesmo, tem 15 exercícios, tá? Então, eu vou fazer ela valendo 2 pontos e o trabalho valendo 3. Tá? Ao invés do trabalho valendo 4. Vou aumentar 1 ponto, tá? Porque eu sei que tá dando trabalho, tá? Eu tô vendo o interesse de alguns. Fiquei bastante satisfeita com o interesse, então resolvi aumentar 1 ponto da lista e diminuir 1 ponto do trabalho. Então, quem entregar a lista, independente de estar certo ou estar errado, tá? O pessoal que me mandou e que eu corrigi uma ou outra questão não está perdendo nota, tá? Eu só estou corrigindo numa maneira de realmente ensinar vocês. Mas entregaram as 15 questões. Claro, não vão me botar bobagem nas questões que eu veja que a pessoa só preencheu só para ganhar a nota. Não, tentou realmente fazer, vai ter os 2 pontos e vai se dar bem no trabalho, eu tenho certeza, tá? Vai me botar uma receita de bolo lá no coisa. Tá? Vou fechar aqui a coisa para fazer a chamada, tá? E aí espero que vocês descansem e absorvam tudo para a gente conseguir continuar amanhã na lista de exercício, tá? Alex? Tô aqui presente. O Abner está no outro turno. Carlos? Presente. Christopher? Presente. Cristiano? Aqui. Diego? Ok. Douglas? Aqui. Eliezer? Felipe não vinha. Ismael? Acho que está falando respondeu pelo chat. Israel, acho que foi que me mandou mensagem. Eles devem ter se enrolado no trabalho, professor. Hoje estava bem complicado lá. Eu recebi mensagem dele. E o Mike, vê se não foi. E o Marzocchi. O Mike. Estou aqui. Não. Tá aí, Mike. Marzocchi está aqui. Não, foi um outro que me mandou mensagem. Foi o Israel, professor? Não, foi o Israel, mas teve um outro que me mandou mensagem. Não, mandou no grupo. Que diz TH.
É Tiago, mas eu não sei qual Tiago. Vou ver quantos tem algum Tiago aqui. Acho que é o Borges, porque ele falou que ele não ia vir assistir a aula que estava no trabalho. Ah, aquele ali é o Borges? Tá. É, eu acho que é. Tá, obrigada. Então, o Israel, Yuri não veio nenhum. O Leonardo tá presente. Aqui. Lucas. Não. O Michael. Presente. Tô aqui. O Marcos Daniel tá presente. Aqui. Matheus Pinho. Aqui. Matheus Lopes. Aqui. Matheus Melo. Aqui. Patrick. Presente. Tiago Rous. O Tiago Borges botou no grupo e o Tiago Lopes. Presente. Certo, pessoal? Boa noite, tá? Espero que tenham conseguido absorver o máximo de informação possível, tá? E espero vocês amanhã para a gente tirar dúvida, resolver a lista e ficar pronto para o trabalho. Tá? Uma boa noite a todos e até amanhã. Boa noite. Valeu. É. Boa noite. Boa noite.